Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 21 de Lucas. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Jesus, todo momento da sua vida, ele procurava tirar de todos os fatos uma lição que nos fosse educativa. Uma lição que nos trouxesse entendimento para a vida, entendimento para aquilo que nós estávamos nos propondo a fazer e para sabermos nos portar diante das situações mais adversas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deu tudo o sustento que tinha. E tem uma crônica de Humberto de Campos que conta que essa senhora, ela tentava economizar de todo jeito para ir um dia em Jerusalém doar essa moeda, fazer uma doação ao templo. E essa moeda era tudo que ela tinha. Ela foi e doou. No livro Mulheres Fascinantes, que conta a vida de mulheres que conviveram na época de Jesus e com Jesus, ou em torno de Jesus, mostra que essa senhora, ela, por ter que fazer uma grande economia para juntar essas 2 moedinhas para levar para doar ao templo, ela, durante a longa viagem que ela fez, e já bem idosa, ela teve que comer menos. E com isso, após ela doar essa moeda, alguns dias depois, ela veio a falecer e não pôde voltar para sua terra. Então nós precisamos entender, muitas das vezes, que o que é sacrifício. E o sacrifício dessa senhora foi ao extremo para que ela pudesse doar 2 moedinhas no templo. E muitas das vezes nós esquecemos de fazer a nossa parte que deveríamos doar, não ao templo, mas àqueles que necessitam. Ah, mas eu trabalho, eu ganho muito dinheiro. Tudo bem, você tem inteligência, você tem a possibilidade, você teve como começar o seu trabalho. Isso é uma dádiva divina. Aqueles outros não tiveram essa oportunidade, não tiveram essa chance. E é por isso que nós temos que começar a trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, para construirmos um mundo melhor para nós. Todos nós temos que fazer o melhor possível para começarmos a alcançar a paz íntima, a paz interior, essa paz que o mundo nos oferece para construirmos um melhor amanhã. E para isso, precisamos treinar sempre a fazer o melhor possível. Doar daquilo que nos sobra, qual a vantagem? Agora, doar daquilo que é seu mesmo, aí vai fazer a diferença. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse. E as pessoas ficaram muito furiosas quando ele falou isso, porque eles chegavam para o templo, olhavam aquele templo suntuoso, faziam grandes elogios, e lógico que eles queriam o templo mais bonito possível. Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntando-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que se não haverá quanto isso estiver para acontecer? Alguns queriam saber quando ia acontecer, e outros achando que ele estava praguejando, ou achando que ele mesmo derrubaria todo o templo. Porque a multidão, no meio da multidão, cada um pensa a seu jeito, e aqueles que menos lógica têm no raciocínio, muitas das vezes são os que mais influenciam as pessoas, são os que mais fazem alarde. Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, porquanto após eles. E aí Jesus já começa a trazer para eles outros ensinamentos. Quando eles perguntam quanto se dará, ele já fala que aqueles que quererão enganar as pessoas, que estarão ali pronto para tentar despistar, para tirar algum proveito da situação, dizendo que o tempo está próximo, que Jesus está aqui, está ali, ou que ele mesmo é Jesus. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então,
guerras, rumores de guerras, tumultos e os mais variados problemas possíveis. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Não se atormenteis. Acontecerão guerras, levantarão-se nações contra nações, virão terremotos, fomes, doenças. Muitos sinais estarão acontecendo, muitas coisas também acontecendo, e também sinais no céu. Vemos OVNIs a todo instante. Vira e mexe tem uma matéria falando das pessoas que viram, avistaram um OVNI. Então tem sinais no céu. Formações em forma de uma imagem do Cristo Redentor, várias formações no céu, como se fosse uma imagem do Cristo naquelas nuvens. Ou seja, mesmo assim, o tempo não está próximo. São apenas recados que nos são dados para nós tomarmos mais um pouco de consciência. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder. Jesus alertando aqueles seus seguidores que eles iriam passar por ferrenhas perseguições, ferrenhos ataques, das mais variadas formas, das mais variadas fontes. E as pessoas, às vezes, do lado deles, que seriam amigos, estariam prontos para entregá-los, achando que estavam fazendo bem, trabalhando em nome de Deus, mas atacariam. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Fique tranquilo, não premedite em resposta, confie que naquele momento será-vos dado a resposta necessária. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E assim aconteceu. Os primeiros cristãos foram perseguidos, alguns foram assassinados, outros apedrejados, torturados, mas perseveraram no sentimento cristão. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo de vossa cabeça. Mesmo sendo odiados por serem seguidores do Cristo, mesmo sendo detestados por serem seguidores do Cristo, nem um fio da cabeça deles se perderiam. Jesus estava de olho e atento a todos os acontecimentos para dar a cada um a recompensa no mundo espiritual e nas missões que teriam em vidas futuras. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Necessário ter paciência, serenidade. Acalme-se, não sintonize com as trevas, não sintonize com os tormentos do mal. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. No momento que Jerusalém tivesse cercada, e ela ficou cercada no ano 70 por Tito Vespasiano, era o momento da desolação, foi o momento da destruição de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Naquele momento que ela estava cercada, ele já pede àqueles da Judéia que vão para os montes, saiam de suas casas, escondam-se, fujam. E quem estiver fora da cidade não entre nela, quem estiver nela caia fora, porque vai ser derrotada. Era uma determinação divina, uma profecia de Jesus. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Assim como estava escrito que deveriam crucificar Jesus, crucificaram,
criaram para si mesmos um karma em que teriam que arcar com as consequências desse karma. Mas ai das grávidas e das que criaram naqueles dias, porque haverá grande aflição à terra e ira sobre este povo. Se terá muita aflição na terra e ira sobre o povo, toda essa fúria junta, aquelas que tinham acabado de dar à luz, ou aquelas que estavam grávidas não pudessem se locomover, passariam um aperto muito maior. Isto encontraria-se muito mais dificuldade. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aqui Jesus está mostrando que eles seriam escravos, levados como escravos para vários povos daquela região, porque eles cairiam, que eles seriam derrotados, e Jerusalém seria então dominada pelos gentios, enquanto os gentios estivessem dominando o mundo, no caso os romanos. Jesus estava avisando para eles do que iria acontecer. Ele tinha presciência dos fatos. Ele tinha a clarividência e a presciência do que estava acontecendo, do que ia acontecer. Portanto, ele alertava, trazia para eles os sinais das barbaridades que aconteceria ali. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Como aqui não aconteceu ainda, será que vai acontecer? Ou será que já teve algum fato nessa região, nessa época, e que não foi registrado na história? Mas que aconteceriam sinais. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Quais poderes do céu estavam sendo abalados? Aqueles espíritos que achavam que estavam em condição confortável iriam ter que arcar com as consequências de suas ações e responder perante o tribunal da própria consciência as atitudes que houvessem tomado ao longo da sua existência. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Naquele momento final da terra, quando todos os poderes do mundo estiverem abalados, o Filho do Homem vem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Entendamos que, no momento das grandes aflições, no momento das grandes tribulações, a nossa redenção é o momento de provarmos a nossa fé e de agirmos com amor, com respeito e consciência de nossa responsabilidade. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Então, nos países muito frios, enquanto as árvores estão no extremo inverno, elas secam as folhas, às vezes ficam todas desfolhadas. Quando começa a brotar as primeiras folhas, o verão está próximo, já está chegando. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A todas as tribulações que estiverem acontecendo, vejamos, volta lá. Homens desmaiando de terror na expectação de coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E aí o Filho do Homem virá na sua glória. Mas para isso nós temos que prestar atenção nos pequenos detalhes para podermos então entendermos que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui é o perigo. Porque se Jesus disse que vai acontecer, vai acontecer. Porque nós criamos o karma, nós criamos as condições doentias para as nossas almas. Portanto, fiquemos tranquilos, porque na vossa paciência possuía vossas almas.
mas as palavras de Jesus sempre levarão aos fatos. Sempre acontecerá os fatos. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, o dia da morte, o dia do acerto de contas. Portanto, vamos prestar atenção, não vamos beber, não vamos comer em demasia, vamos agir educadamente, vamos agir construindo o nosso mundo íntimo, vamos agir edificando o nosso mundo íntimo para tomarmos as ações mais condizentes e mais compatíveis com a justiça divina. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Qual será o laço? O laço do amor ou o laço da dor? Logicamente que nós vamos escolher. Logicamente que nossas atitudes, nossas ações vão nos conduzir para estarmos ou no laço do amor ou no laço da dor. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aí vem o segundo recado. Para você evitar, vigie, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos de dignos de evitar todas essas coisas. À medida que a gente está fazendo nossas orações, nós estamos contribuindo para a nossa proteção. Nós estamos contribuindo para o nosso bem-estar, para o nosso refazimento. E assim evitar que todas essas coisas aconteçam-nos, para que estejamos de pé diante do Filho do Homem, diante do Filho do Pai, do Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para iluminar nossas consciências. E para estarmos erguidos e de pé, precisamos estar vigilantes e não tomarmos ações que venham prejudicar nosso espírito, a nossa vida espiritual. E, de dia, ensinava no templo e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele no templo, de manhã cedo, para o ouvir. Aí a gente pergunta, ele dormia ao relento no Monte das Oliveiras? Ou ele passava a noite em claro em oração? Não ficou descrito aqui no Evangelho. Apenas que ele ia ao Monte das Oliveiras fazer suas orações, mas Jesus tinha lá as famílias que o acolhiam, tinha as famílias que ele passava, que ele almoçava, que ele jantava, que ele fazia a ceia. Sempre tinha aqueles onde ele era recebido. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que ele ensinava durante o dia, à noite ele ia para o Monte das Oliveiras fazer suas orações e todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Você tem trazido Jesus para o templo do seu coração toda manhã? De manhã você tem colocado Jesus no templo da sua alma para que ele possa então trazer a mensagem de paz e de amor? É essa a pergunta que nós devemos fazer. Então toda manhã, antes do seu café da manhã, leia um trechinho do Evangelho. É muito difícil de entender, não tem importância, leia assim mesmo. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá as máximas morais explicadas, dá uma lida numa página. Vai alimentar seu espírito para vencer aquele dia. E que sejamos, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles servos prudentes, que diante das ventanias procura o abrigo seguro, proteger-se da tempestade. E para protegermos das nossas tempestades íntimas é vigiando e orando, amando e servindo. Que todos nós, unidos pelo sentimento de amor e de paz, tenhamos a coragem de vivenciar esse amor em nossos caminhos, em nossos corações e sermos realmente melhores, como melhores devemos ser a cada dia perante a justiça divina.